Estamos aqui nos organizando, arrumando o meio de... Espero que todos estejam ouvindo nos de forma nítida. Se o áudio não estiver bom, nos comunica, tá bom? Você dê aí faça um comentário para nós e nós vamos tentar melhorar o áudio e também a imagem, tá bom? Dentro de alguns minutos nós iremos iniciar o culto desta noite, hoje domingo 22 de março de 2020. Então peço aos irmãos que já vão acessando o link do Facebook da igreja, reúna a família, pegue aí a sua Bíblia, para juntos, mesmo à distância, nós vamos adorar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Passaremos alguns minutos em oração, enquanto os demais irmãos e amigos vão acessando o link para juntos prestarmos um culto ao Senhor. Então passaremos alguns minutos em oração, pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus para este culto que vamos realizar na noite de hoje. Os irmãos estão ouvindo bem? A imagem está nítida para vocês aí? Comentem aqui embaixo para eu ter uma noção de como está o áudio, de como está a imagem, por favor, antes de nós iniciarmos o culto. Aqueles irmãos que estão me ouvindo bem, dê um ok aí para a gente já iniciar o culto, por favor, para que eu veja aqui embaixo e os comentários. Quem está me ouvindo bem, dê um ok aí, por favor. Irmão Cláudio, irmã Richelle, irmã Dinar, Tiano, irmã Sara, irmão Wesley. Quem mais? Alu, Deus abençoe. Irmão Jean, Deus abençoe. Mais alguém? A irmã Richelle, obrigado, irmã. Ô Paulinha, muito obrigado. Franciele, obrigado. Muito obrigado. Amém, amém. Que Deus abençoe. Nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de nós adorarmos a Deus. Nós somos do Templo Batista Bíblico da Floresta. A nossa igreja fica aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, mais precisamente na Avenida Jatuarana,
4769. Para a nossa igreja, este culto é diferente. É o primeiro culto na história que nós estamos fazendo assim. Já realizamos congresso da juventude, congresso de conferência da igreja, com transmissões ao vivo, mas os irmãos estavam juntos dentro da igreja. E hoje estamos distantes, mas eu acredito que Deus é bom, que Deus é misericordioso. E eu quero aqui, de antemão, externar toda a minha gratidão aos irmãos da nossa igreja, que têm me auxiliado, que têm me ensinado como manusear esse mecanismo e essa ferramenta. Eu preciso muito da ajuda de vocês e quero deixar o meu muito obrigado a você que tem por trás dos bastidores me ensinado, me orientado. Eu agradeço com todo o meu coração. Eu também quero dar as boas-vindas a todos os irmãos da igreja, amigos, familiares nossos que estão acompanhando o culto nesta noite através do Facebook da igreja. Espero que Deus venha nos abençoar grandemente com este culto e que a palavra do Senhor alcance o teu coração. E eu quero aqui lembrar de alguns irmãos que estão longe de nós. Alguns passaram um tempo conosco, congregando, mas que por motivo estão hoje servindo ao Senhor do nosso país. E aqui eu quero começar a agradecer a Deus e mandar um alô ao irmão Giovanni, que está em Santa Catarina. O irmão foi a trabalho para o Rio Grande do Sul, fora visitar a família em Santa Catarina, e devido a esse problema que assola o mundo todo, ele ainda não pôde voltar a Porto Velho. Irmão Giovanni, estamos orando por você. Que Deus te abençoe e cremos que no momento certo você irá retornar para Porto Velho. Mas também eu quero lembrar de alguns outros irmãos que tiveram conosco por um tempo. E aqui eu quero lembrar do irmão Valdemir, da irmã Fátima, do Heron, que estão lá em Cruzeiro do Sul, no Acre. Também eu lembro ao meu amigo, pastor Gilberto, irmã auxiliadora, que estão em Cruzeiro do Sul. Quero lembrar da irmã Elane, do pequeno Davi, que estão servindo ao Senhor lá em Machadinho do Oeste. Que nós conhecemos por pastor Marcelo. Também o Álvaro, que recentemente foi morar no Pará. Álvaro, lembrar do irmão Edgar, Kísila, Jusceia, Mateus, Natan, a Heloísa, que estão lá em Guarapari, no Espírito Santo, irmão Jefferson, Dulce, seu César, dona Márcia, que estão lá em Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas. E não posso esquecer, irmão Antônio, irmã Rosângela, Adriana, Samaira, que estava conosco aqui por um tempo e hoje estão no Maranhão, bem como o Robson, a Cleidiane e todos os meninos, os filhos. Meus queridos, um grande abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Que a graça e a bondade do Senhor esteja sempre em vossos corações. Eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu entendo que este momento é necessário realizarmos um culto um pouco longe um do outro. Entendo que este problema que assola a humanidade é temporário. E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus esteja sempre conosco, nos abençoando, e que a nossa fé seja sustentada pela graça do nosso Deus. Nós vamos fazer uma oração para iniciar o culto nesta noite. E após a oração, nós vamos cantar um cântico. E aqui está a minha família, a irmã Raquel, Paulo Vinícius, que irão nos auxiliar no louvor. Nós vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome.
agradecidos pela oportunidade que temos, que mesmo à distância, não estando presente fisicamente no templo, mas nós temos a oportunidade de entoar louvores ao Senhor, meditarmos na Tua palavra, Pai. Ó Deus, obrigado, porque eu entendo que a internet, quando ela é bem usada, ela vem nos abençoar, Pai. Hoje é a ferramenta, é o mecanismo que muitas igrejas, muitos pastores estão utilizando, ó Deus. E eu acredito que este uso fará com que nós entendamos, ó Pai, que quando nós usamos com sabedoria para um fim proveitoso, a internet tende sim a nos abençoar. Ó Deus, eu peço, Pai, por cada família, por cada irmão, por cada amigo que está em seu lar, em lugares diversos, meu Deus, mas que estão assistindo este culto pela internet. Ó Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia fale aos seus corações, meu Deus. Que eles estejam mesmo no meio de todo esse caos, crendo e confiando no agir e no poder do Senhor. Ó Deus, eu te peço por este culto que estamos começando. Te peço por mim, te peço pela exposição da Tua palavra, que ela venha de encontro às necessidades de cada pessoa, e que quando nós finalizarmos, nós venhamos, meu Deus, entender que ouvimos a Tua palavra. Ó Deus, não permitas que nenhuma distração tire a nossa atenção e a nossa concentração, mas que estejamos, ó Deus, concentrados, prontos para ouvirmos a Tua palavra. Nós oramos agradecidos, no bondoso e no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar um cântico agora, e aqui eu vou me afastar um pouquinho, tá bom? Para focar na irmã Raquel e também no Paulo Vinícius, tá bom? Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Peço que os irmãos cantem conosco o corinho. Eu só confio no Senhor, aonde cada irmão estiver, tá? Cante junto conosco. O cântico Eu Só Confio. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, sigo mais real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz. Agora sou feliz. Agora sou feliz. Agora sou feliz. Como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Deus.
Amém. Que Deus nos abençoe. Se o mal me vier, tanto faz. Nele eu confiarei. Fato é que Deus, pela sua graça e misericórdia, tem nos dado os inúmeros motivos para confiarmos nele. Quando o mal vier, quando as circunstâncias estiverem fugindo do nosso controle, ele prova quem ele é e que ele é capaz de acalmar toda a tempestade. Nós cremos no que a palavra de Deus diz, e ela nos orienta dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa noite, eu quero meditar com os amados irmãos em um texto escrito pelo apóstolo João. Ele registra as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é impressionante como reagimos diante de determinados acontecimentos ou notícias. Recebemos inúmeras notícias durante o dia. Algumas nos entristecem. E eu acredito que você, assim como eu, nos últimos dias, nas últimas horas, nas últimas semanas, temos ouvido inúmeras notícias que têm nos entristecido, que têm mexido conosco, que têm falado a nossa consciência. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? As notícias, elas afetam diretamente o nosso estado emocional. Há notícias que nos entristecem e outras que nos alegram. A prova é que essas notícias, elas afetam as nossas emoções. Elas afetam o nosso lado emocional. Permita-me fazer um seguinte quadro e, ao mesmo tempo, te fazer algumas perguntas. O que você faria ou como você reagiria se soubesse que a única pessoa que pode lhe fornecer proteção tivesse que se afastar de você para um país distante? Somente aquela pessoa poderia lhe manter em segurança diante das ameaças de seus adversários. Somente essa pessoa tem poder e capacidade para acalmar as adversidades da sua vida. Mas, no entanto, por motivos de força maior, essa pessoa teria que lhe deixar por algum tempo. Essa pessoa precisaria se afastar de você. E antes dela ir embora, ela chegasse até você e dissesse assim: eu preciso te falar uma coisa. Saiba que eu te amo. Saiba que eu te amo muito. Mas eu sou obrigado a me ausentar por um tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa, não se preocupe não, porque estaremos para sempre juntos. Imagina esse quadro, imagina essa cena acontecendo com você agora. A pessoa que te ama, a pessoa em que você tem segurança, ela chega e diz isso a você. Eu te pergunto, diante desta notícia, você se entristeceria com a notícia de que teria que se ausentar por algum tempo? Ou você se alegraria com a notícia
que essa pessoa voltaria um dia para nunca mais se separar de você? Qual seria a tua reação? Será que essa notícia iria mexer com você? Será que essa notícia iria trabalhar nas tuas emoções? E eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã e amigo, foi exatamente isso que Cristo fez e falou. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias aí. E eu faço questão que, mesmo distante, você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Eu quero mostrar a você que há notícias que Jesus nos oferece, que vai acalmar o nosso coração em meio a tudo isso que estamos vivendo. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho escrito por João, no capítulo 14. Evangelho escrito por João, capítulo 14, versos 1 ao 6. E eu lerei esse texto na versão NVT, nova versão transformadora. A palavra de Deus nos diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai por mim. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado por essa notícia tão confortadora e consoladora que nós ouvimos. A leitura viva da Tua palavra. Os noticiários, grupos de WhatsApp, Facebook, as notícias que mais circulam na internet, na televisão e no rádio, é o coronavírus, o Covid-19. Meu Deus, todos os dias, praticamente todos os instantes, nós recebemos notícias deste vírus e desta pandemia. É verdade que algumas pessoas estão com as suas emoções afloradas por tantas notícias ruins que têm ouvido e lido. Mas eu te peço, ó Deus, que na noite de hoje, o Senhor prepare o nosso coração e a nossa alma para ouvirmos as notícias que Jesus nos oferece, para acalmar o nosso coração em meio ao caos que estamos vivendo. Ó Deus, fala conosco, Pai. Usa-me como um instrumento nas Tuas mãos, que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar a palavra. Nós oramos agradecidos. Cristo. Amém, Senhor. Para nós entendermos o capítulo 14, é necessário voltarmos para o capítulo 13. O que acontece no capítulo 13 vai culminar no capítulo 14. E eu peço a você que olhe para os primeiros versos do capítulo 13 e você perceberá que Jesus está reunido com os seus discípulos na festa da Páscoa. Jesus reúne-se com os seus discípulos, eles ceiam e após a ceia, Jesus se retira,
ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Pedro vai aparecer várias vezes na narrativa. Jesus disse que eles precisam fazer a mesma coisa, porque Jesus deixou a eles o exemplo. E quando chega no verso 21 do capítulo 13, Jesus surpreende a todos, mais uma vez. Jesus disse que um dos 12 haveria de traí-lo. Aquilo causou um alvoroço, uma comoção no coração dos discípulos e ao mesmo tempo uma curiosidade. Eles olharam uns para os outros e perguntaram: quem vai ser? E Jesus então oferece um sinal. Está no verso 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E esse bocado molhado, Jesus oferece a Judas Iscariotes, aquele aquele acontecimento mexeu com os discípulos. Aquele acontecimento fez com que os discípulos ficassem pensativos. E então, chega no capítulo 14. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Queridos, nesta noite eu quero pensar sobre o tema com vocês. As notícias que Jesus nos oferece nos enche de esperança. As notícias que Jesus nos oferece nos enche de esperança. O capítulo 14 fala do retorno magistral de Jesus, que ele foi aos céus, mas que ele voltará para nos buscar. E eu quero compartilhar com vocês quais são essas notícias que Jesus nos oferece, que nos enche de esperança. A primeira notícia está no versículo 3, onde Jesus diz, do capítulo 14: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Essa é a primeira notícia que nos enche de esperança. Ele disse que voltaria. Meu querido, a volta de Jesus está próxima. Ele mesmo afirmou que voltará. A vinda de Cristo está mais perto hoje do que esteve ontem. Cada dia que passa, abrevia-se o retorno glorioso de Jesus. Ele afirma categoricamente: virei outra vez. E eu me lembro de alguns textos lá no livro de Apocalipse. Apocalipse também fora escrito pelo mesmo João, que escreve o Evangelho e que escreve as 3 cartas, quase no final do Antigo Testamento. E lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus diz: eis que em demora. Apocalipse 22, 7, eis que cedo venho. 22, 12, eis que cedo venho. 22, 20, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mesmo que algumas pessoas não acreditem na promessa que Cristo mesmo fez, ele disse irrefutavelmente que em breve virá. E você, meu querido, você, minha querida, pode acreditar na bendita palavra de Deus. O que ele disse se cumpre, se cumpriu e se cumprirá. O fato de saber
dessa notícia gloriosa, que Jesus voltará, vai trazer a nós um coração em paz, vai nos encher de esperança. E por isso que ele disse aos discípulos, ele disse a você e a mim: não turbe, não perturbe, não deixe o seu coração aflito. Crede em Deus, crede também em mim. Queridos, em meio a tantas falsas notícias, em meio a tantos fake news, em meio a tantos oportunistas, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que se completa. É a palavra de Deus viva e eficaz. E quando ele diz: não deixe o seu coração aflito, não perturbe o seu coração, ele está dizendo a nós: acalma, afetará diretamente nossa vida aqui na terra. O próprio Senhor Jesus havia dito para os discípulos que ele iria, mas que ele voltaria. E por alguns momentos eles revelaram a sua. Eles não acreditaram por um instante. Eles ficaram duvidosos. Mas eu me lembro do que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. É essa a palavra. Os discípulos estavam estáticos, paralisados, olhando para o céu, quando surpreendentemente 2 seres angelicais param e dizem a ele: Jesus há de vir. No verso 11, esses seres angelicais dizem: há de vir. Ou seja, semelhantemente, da mesma maneira, da mesma forma. Atos capítulo 1, versos 10 e 11 estão nos mostrando, estão nos confirmando que assim como Jesus foi, ele voltará. E foi isso que ele disse. Não pense, queridos, que Jesus está no céu e que ele não voltará. Ele diz: certamente cedo vem. Jesus está às portas. Ele virá para nos buscar. Ele virá para nos arrebatar. Ele virá para levar a igreja, o seu povo, para o lar celestial. Que notícia! Essa notícia nos enche de esperança. A notícia da pandemia não causa pânico, porque a notícia que Jesus nos dá, ela traz esperança. E essa é a primeira notícia que Jesus nos oferece. A notícia de que ele irá voltar. É verdade. Ele afirmou. Ele disse que voltaria. E ele voltará. Mas eu quero te dar uma segunda notícia de Jesus. Notícia que ele nos oferece e que vai encher o nosso coração de esperança. A primeira notícia, ele disse que voltaria. A segunda notícia, olha comigo agora o verso 4 do capítulo 14 do Evangelho de João. Ele diz assim, no final do 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A segunda notícia que Jesus nos oferece e que nos enche de esperança é que ele irá nos levar para o céu. Oh, meu querido, que notícia agradável,
Que notícia que nos enche de alegria. Você sabe para onde irão aqueles que se converterem a Cristo? Você sabe para onde irão aqueles que confessarem os seus pecados, que reconhecerem que são pecadores, mas que confessam diante de Cristo, clamando por arrependido? Essas pessoas, os salvos, os redimidos do mundo inteiro, irão para a casa do Pai. Quando vamos ou frequentamos lugares calmos, lugares que nos trazem uma certa paz, nós falamos assim: esse lugar é um paraíso, esse lugar é um pedacinho do céu aqui na terra. Agora você imagina, eu e você, e todos aqueles que confessarem a Jesus como Salvador, irmos morar, literalmente, no céu. Crer nas promessas e palavras de Jesus, crer que em breve iremos para a casa do Pai, nos enche de alegria e de esperança. Como diz um texto bíblico, nós estamos aqui porque nós somos peregrinos e forasteiros. Queridos, o mundo não é o nosso lugar. Jesus diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo não é a nossa casa. A nossa casa é a casa do Pai. E essa expressão que Jesus usa, na casa de meu Pai, quer dizer um lugar de descanso, um lugar de repouso. Os decretos, as leis, fizeram com que eu e você ficássemos dentro de casa. É fato que por um tempo é até bom que a gente descansa, que a gente para um pouco com tanta correria, estudo, trabalhos, compromissos. Mas fato é que vai passando o tempo e nós vamos ficando entediados. Olhamos para um lado, olhamos para o outro dentro de casa e queremos fazer algo mais, porém não podemos. Mas na casa do Pai é um lugar de repouso, é um lugar de descanso. Os discípulos estavam com os corações perturbados, espantados, indecisos e duvidosos. E Cristo os conforta com essa notícia da eternidade. Nota que Jesus acalma os corações perturbados dos discípulos, falando do céu, falando da casa do Pai. Disse: olha, essa situação vai passar. O Judas não vai mais me trair. Eu não vou mais morrer, não. Ele não conforta os discípulos dizendo que haverá uma isenção de sofrimentos. Mas ele conforta o coração dizendo que nós vamos para a casa do Pai. A promessa da vinda de Cristo deve colocar definitivamente um fim nas nossas preocupações, nas nossas perturbações e na nossa ansiedade. E aqui, permitam-me, por favor, ler uma frase do teólogo C.S. Lewis. Ele escreve sobre a importância do céu. Abre aspas. Se você ler a história, descobrirá que os crentes que mais realizaram foram exatamente no mundo por vir. É pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo que se tornaram ineficazes neste mundo. Fecha aspas. E eu vou repetir a frase. Se você ler a história, descobrirá que os crentes que mais realizaram neste mundo foram exatamente aqueles que pensavam mais no mundo por vir.
é pelo fato dos crentes terem deixado de pensar no outro mundo, que se tornaram ineficazes neste mundo. Queridos, algumas pessoas, sem conhecerem a Bíblia, dizem que o céu é apenas um estado de mente. Dizem que o céu é um lugar fantasioso. Dizem que o céu não é real. Mas eu lhes digo com toda certeza, não existe pessoa melhor no céu ou na terra do que Jesus Cristo para falar sobre o assunto. Jesus é a única pessoa que tem autoridade para falar sobre o céu, e ele diz que o céu existe e que ele vai levar todos os salvos, todos os remidos para a casa do Pai. Acalma o coração, encha-se de esperança. Ele veio do céu para a terra e retornou da terra para o céu, e ele voltará para nos levar. Ele vai levar a sua igreja para casa. Ele vai levar os salvos. Ele vai levar os remidos, a fim de nos reunir nas mansões celestiais para nunca mais separar de nós. Queridos, no meio de tantas notícias ruins que ouvimos por dias, semanas, eu vou para o céu. Você que se entregou a Jesus irá para o céu. O mundo não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. Estamos passando a chuva. Estamos passando o momento. Não se desespere, não. Não angustie o teu coração, não. Não se perturbe. Não fique aflito. Não atemorize o seu coração, pensando que você está sozinho. Jesus não abandonou os seus. Mesmo estando no céu, Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim, e Ele tem o absoluto controle de tudo que está acontecendo neste mundo. Mas lembremos de que a nossa separação de Cristo, ela é temporária, e que bem logo estaremos juntos para sempre. Mas Ele deixou todo o recurso que você e eu precisamos para ser um cristão feliz, um cristão cheio de esperança, um cristão alegre. Mas você e eu precisamos ocupar a nossa mente com as coisas do céu. É por isso que quando Paulo escreve a sua carta aos irmãos de Colossos, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. E Filipenses 1, 23, a parte B, ele diz: e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Queridos, o apóstolo Paulo sofreu mais que você, mais do que eu, juntos. O apóstolo Paulo sofreu na pele o que é ser um cristão verdadeiro. E quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, a carta da alegria, ele estava em situação tremendamente difícil. E um dos textos que ele escreve, e que nós devemos refletir, é quando ele afirma assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro ou ganho, dependendo da sua tradução. Paulo está nos ensinando que enquanto vida ele tiver, ele vai viver para Cristo. Mas se ele partir dessa vida e for
para cima, para o céu. Ele agora vai viver com Cristo. Pensem nisso. Aqui nós vivemos para Cristo. No céu nós viveremos com Cristo por toda a eternidade. Queridos, essa terra é estranha. Nós somos peregrinos. A nossa morada aqui é transitória. Lá no céu é eterna. É essa segunda notícia que Jesus nos oferece, que nos enche de esperança. A primeira notícia é que Ele voltará. A segunda notícia que Jesus nos oferece é que Ele irá nos levar para o céu. E eu quero compartilhar a terceira e última notícia. E essa não se encontra aqui no Evangelho escrito por João. Encontra-se no livro do Apocalipse. Quando você olha para Apocalipse, o livro que também fora escrito pelo João, no capítulo 21, abra sua Bíblia, por favor. E se esse verso não estiver grifado, grife na sua Bíblia, por gentileza. Apocalipse capítulo 21. O verso é o de número 4. Ouça o que diz o texto. E Deus limpará toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Versículos 5 e 6. E o que estava assentado sobre o trono, eis que faço, ele diz, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verso 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Meus queridos, que notícia confortadora em saber que Jesus oferece todos os recursos para passarmos essa temporada aqui na terra. Mas há uma notícia que eu quero dizer a você, que Jesus nos oferece e que vai nos encher de esperança mesmo em meio a esse caos. Ele disse que voltará, ele disse que nos levará para o céu, e ele vai pôr fim em nossos sofrimentos. Ele porá fim em nossos sofrimentos. A semelhança dos discípulos, dos apóstolos, nós também sofremos. Os discípulos estavam sofrendo aqui na terra. Eles passaram por aflições, por agonia, por tristeza, por perseguições. Eles foram desprezados. Mas Jesus nunca os iludiu. Jesus nunca os enganou. Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não diferente dos discípulos, não diferente dos apóstolos, nós também iremos sofrer nessa terra. O que pode ser diferente é o tipo do sofrimento, a intensidade e a sua duração. Mas não estamos isentos dos sofrimentos aqui neste mundo. E Cristo já nos alertou sobre isso. Nós passaríamos por dificuldades. Meu querido, Cristo não é injusto quando permite que eu e que você
passemos por momentos ruins nesta vida. Deus não é ruim por essa pandemia que tem assolado o mundo. A promessa que Ele fez a você, a mim, a todos os irmãos que estão espalhados por esse mundo afora, as promessas feitas por Ele, é que nós não iríamos mais sofrer lá no céu e não aqui na terra. O que nos enche de esperança é saber que o nosso sofrimento aqui tem dia e hora marcados para acabar. Em Apocalipse, o texto que lemos, capítulo 21, versículo 4, João nos mostra o que lá no céu não terá, o que lá no céu não entrará. E ele vai dizer que Deus, Ele limpará de nossos olhos toda lágrima. Eu chamo a sua atenção que no verso 4 aparece a expressão lágrima e pranto. São coisas distintas. Às vezes você chora silenciosamente. Às vezes a dor que assola o teu coração faz você chorar de forma silenciosa, onde as lágrimas elas o teu rosto. Mas há momentos que as dores, que os sofrimentos são tão intensos, em que você não aguenta, você chora alto, você pranteia, outros escutam, outros percebem que você está chorando. Mas meu querido e minha querida, lá no céu não vai ter isso. Lá no céu você não irá chorar, eu não vou chorar. Lá no céu nós não teremos essa expressão, nós não iremos chorar. Como isso nos enche de esperança. Eu não sei quantas vezes, você já soluçou, eu não sei quantas vezes você chorou em voz alta, mas eu sei que as lágrimas são corriqueiras aqui nesta vida. O Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Muitas pessoas estão chorando hoje, muitas pessoas estão derramando suas lágrimas silenciosamente, outras estão aos prantos. Nós choramos de alegria, nós choramos de tristeza, nós choramos porque nós temos emoções, mas lá no céu nós não vamos chorar. Sabe? O texto continua e ele diz que lá no céu não haverá mais morte. A morte vai morrer e nunca mais existirá. O que mais assola a humanidade é a morte. E o coronavírus 19, esse novo vírus, ele tem provado que a morte ela é democrática, que a morte ela vem para todos, para criança e idosos, que são diferentes de idade, são grupos de riscos. A morte ela vem para países desenvolvidos, quanto para países subdesenvolvidos. A morte vem para países que são considerados grandes potências mundiais, para países pequenos também. A morte vem para o pobre, vem para o rico, vem para o culto, vem para o iletrado, vem para o formado, vem para o ignorante. A morte atinge todos, ela é muito democrática. Mas a palavra de Deus nos diz
que a morte será lançada no lago de fogo e enxofre, e a morte nunca mais atingirá os salvos em Cristo Jesus. Porque os salvos foram revestidos da imortalidade. Lá no céu não haverá funerária. Lá no céu não haverá cortejo fúnebre. Lá no céu não haverá sepultamento, porque lá no céu não haverá. Lá só reinará a vida, e a vida em abundância. Que notícia que nos enche de esperança. O nosso tempo está chegando. Daqui a pouco nós vamos para a casa do Pai. Isso nos alegra. Mas o texto diz que não haverá também mais clamor e nem dor. Queridos, o lamento, o clamor, os pedidos não serão mais necessários, porque nós nunca mais iremos sofrer. Aqui o sofrimento nos assola. E Deus permite que isto aconteça, para que tenhamos a compreensão correta de que aqui não é o céu, que nós não iríamos sofrer, que nós não iríamos chorar, que nós não iríamos morrer, que nós não iríamos sentir dor. Não foi aqui. Ele disse que aqui teríamos aflições, mas ele disse que lá na casa do Pai nós não teremos mais isso. Você já pensou em viver por toda a eternidade sem sentir dor? Nós sentimos uma dor. Tem alguns irmãos da nossa igreja que, com todo carinho e liberdade, eu brinco. Tem irmãos que sentem dor da ponta da unha do pé até o último fio de cabelo. Alguns irmãos aprenderam a conviver com as dores. Outros vivem sob o efeito de medicamentos apenas para mascarar o que sentem. Os remédios são apenas paliativos. Dói braço. E aqui, meu querido irmão Januário, isso vai passar. Essas dores que você sente irão acabar. No teu coração, tenha a esperança que nós nunca mais iremos sentir dores. Mas não é só a dor física. Há uma dor emocional e sentimental que assola a humanidade. O ser humano tem desaprendido a lidar com os sofrimentos. As emoções e os sentimentos causam dores. Tem pessoas sofrendo porque os relacionamentos romperam-se. Tem pessoas sofrendo emocionalmente e tem ferido e consequentemente o seu próprio corpo. Pessoas que desaprenderam a lidar com tudo. Mas eu quero dizer a você que lá no céu nós não vamos sentir dores física, emocional e sentimental. No céu não sentiremos dor de natureza alguma. Enche o teu coração de esperança. As notícias que Jesus nos oferece, enche-nos de esperança. Para finalizar, eu me dirijo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, queridos amigos e familiares. Se você está enfrentando algum tipo de sofrimento, não se desespere, não perturbe o teu coração, não viva afligido,
Pois quando Cristo voltar e nos levar para o céu, tudo isso irá acabar. Eu tenho certeza que você, ainda hoje, amanhã, nos próximos dias, nas próximas semanas, você receberá notícias no seu WhatsApp, no seu Facebook, você irá ler uma matéria na internet, você irá assistir um jornal, e as notícias são avassaladoras. São notícias que vai nos abater emocionalmente. Mas eu peço a você com todo o meu coração, ouça essas notícias, mas não se esqueçam destas que Jesus te dá. A notícia de que Ele virá, a notícia de que Ele vai, e a notícia de que Ele vai pôr fim nos nossos sofrimentos. Você que sente dores no seu corpo, você que está cansado, acalme-se. Em breve receberemos um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não será permitido a dor. A lágrima que hoje nós derramamos, ela não será mais derramada. Todos os nossos problemas, todos os nossos sofrimentos estão prestes a terminar. Acalma, acalma o teu coração. Não viva perturbado com tantas notícias ruins. Alegre-se e tenha esperança nas notícias que Jesus nos oferece. Que Deus nos abençoe, meu querido. Que Deus nos ajude a viver esse pouco tempo que resta aqui na terra, sempre com o coração cheio de esperança. A palavra de Deus continua sendo a melhor notícia que eu e você podemos ter. Leia a palavra, viva a palavra, pratique a palavra. Vamos divulgar a Bíblia, como as pessoas estão divulgando notícias do coronavírus. A todo instante uma notícia do coronavírus. Algumas mentirosas, outras fake news. Mas na mesma proporção, vamos falar da palavra de Deus. Vamos divulgar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que as notícias que Jesus nos oferece venham encher o teu coração de esperança. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar este culto, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesta noite. Aqui eu quero lembrar também do Júnior e da Nanda, que estão lá em Curitiba. Meus irmãos, um grande abraço a vocês. Nós oramos por vocês também. Eu peço que vocês continuem firmes, sempre servindo ao Senhor. Na quarta-feira agora, próxima, dia 25, nas redes sociais, nós vamos anunciar no grupo de Facebook da igreja. Nós vamos pregar a mensagem: tenha certeza que Cristo voltará. E eu peço a você, reserva esse momento. O culto vai começar na quarta-feira, dia 25, às 7h30 da noite. Reúna a sua família. Reúna todos. Divulgue esse link para que outras pessoas também ouçam o Evangelho. E eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nessa noite. O meu muito obrigado. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Nos sentimos honrados e alegres por ter você conosco aqui nas redes sociais. Muitíssimo obrigado. Nós vamos orar e após a oração nosso culto está encerrado. E eu desejo a todos uma excelente noite de paz, de descanso e uma semana guardada e protegida pelo Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus nos fortaleça todos os dias que nos resta aqui nesta terra. Oremos. Senhor Deus e Pai,
muito obrigado por essas notícias tão preciosas que nós ouvimos nessa noite. Não são notícias mentirosas, não são fake news, são notícias que vêm de Jesus para nos encher de esperança. Ó Deus, nós temos a plena convicção de que assim como Ele foi ao céu, Ele virá para nos buscar, como Ele diz. Ele irá nos levar para o céu, para a casa do Pai, e Ele irá colocar fim em todo o nosso sofrimento. Ó meu Deus, eu peço pelo Teu povo, por aquelas pessoas que um dia já se entregou ao Senhor, já convenceram-se que são pecadoras, e que se renderam a Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados, e aceitaram o Teu Filho como o Salvador de suas vidas. Fortalece a fé de cada um deles, Pai. Que as notícias ruins que ouvimos não venham ser mais fortes do que as notícias boas que ouvimos da Tua palavra. Mas também, ó Deus, eu oro por aqueles amigos, pelos meus familiares, Pai, que ainda não se renderam a Jesus. Eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja. Eu estou falando de Cristo, porque é o único caminho que nos leva até o Senhor, como Ele diz na sua palavra. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó Deus, eu peço com todo o meu coração, essas pessoas que não têm uma esperança, para onde irão após a morte, que elas tomem uma decisão ao lado de Jesus, se convertendo ao Senhor. E eu peço a Deus que o Senhor venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos enche de esperança. Eu quero, ó Deus, Te agradecer por este culto e por cada irmão, por cada pessoa que esteve conosco. Muito obrigado. Eu oro agradecido no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenha uma boa noite. Que Deus nos abençoe e nos faça sempre viver cheio de esperança no mundo em crise e no mundo em caos. Um grande abraço e até quarta-feira às 7:30 da noite, se Deus nos permitir. Um grande abraço.